Sobre a importância de ter mentores. Nesse pequeno vídeo, vou te mostrar alguns dos meus primeiros mentores, dos meus segundos mentores e nessa última fase, os dias atuais, os mentores que eu estou seguindo e o que eu ando aprendendo e consequentemente me tornando. Fica comigo nesse vídeo que você vai ver. Além, claro, dessa linda vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sidney Teodoro e você está no meu canal, O Negociante. Hoje, um vídeo um pouco diferente. Estamos na zona rural de Santa Bárbara do Leste, na casa dos meus sogros, Maria e José. Gostaria de fazer um vídeo para vocês sobre um dos meus primeiros mentores, que trouxe algumas lições valiosas de vida que eu trago até hoje. Mas, como prometido no início, vou mostrar para vocês essa linda paisagem de um nosso vizinho que aproveitamos para gravar esse vídeo que vocês estão assistindo. Deem uma olhada, o quão é bonito. Lugar bem tranquilo. Aqui embaixo, onde vocês podem ver a baixada, onde moram alguns outros vizinhos, os galos cantando, vento soprando. Logo lá embaixo, naquela parte branca maior, há uma escola. Em direção reta, onde vocês estão vendo, há aproximadamente uns 25 quilômetros, a cidade onde minha mãe reside. Então é isso aí. Abastecidos com essa linda vista, vamos continuar sobre os mentores. Esse vídeo eu ia fazer juntamente com um dos primeiros mentores, que foram os pés de café. Um dos primeiros trabalhos que eu realizei, ajudando meu pai na roça, eram com trabalho de lavrador, aqui a gente chama de panhador de café. E o que essas lições trouxeram para mim e como elas moldaram o que eu pensei ao longo de muitos anos e ainda carrego comigo até hoje. Quando trabalhava apanhando café, tinha duas modalidades. Você trabalhava às vezes por produção, ganhava por saco de café apanhado, ou por dia. Por dia é tipo um funcionalismo público. Independente dos seus resultados, você ganharia uma quantidade combinada durante a semana ou mês. Por produção, você ganharia conforme a quantidade que você produzia, que era o número de sacos de café que você apanhava durante a semana. Meus pais, como também já era de costume aqui na região, eles trabalhavam também apanhando café. E era por produção. Me lembro que eles iam apanhar café, acordavam 5 e pouca, 5 e meia da manhã, mais ou menos em torno disso. E iam um pouco mais cedo para a lavoura do nosso vizinho banhar esse café. As outras pessoas comuns iam às 7 horas, horário que o caminhão as levava até a lavoura de café. Mas meus pais já iam mais cedo para adiantar o serviço e, consequentemente, ter uma renda maior ao final de semana. Ali, vendo isso e sem perceber, já estava trazendo para mim algumas lições de como a importância de começar mais cedo e sair mais tarde. Beleza, ficou esse primeiro ensinamento. Passados os anos, eu apanhava no início com eles, né? Aprendi ali as noções básicas do trabalho que tinha que ser feito e como executá-lo. Passados alguns anos, comecei a fazer o mesmo que eles faziam individualmente. Eu fazia sozinho. Me lembro que fui apanhar uma vez café numa cidade próxima
E lá, por ser muito frio, o caminhão saía da cidade que eu morava às 7 horas, chegava lá às 8. E chegava tarde assim, porque lá era muito frio, então para você entrar nos pés de cafés, tinha ainda até gelo, entre aspas, nos pés, então era mais complicado, era mais dolorido as mãos, etc. Beleza, mas quando a gente chegava lá 8 horas, 8 e pouco, algumas pessoas, tipo assim, sentavam na estrada, iam tomar café. Eu achava um pouco estranho, porque geralmente lá em casa, quando a gente ia trabalhar, nós tomávamos café em casa e quando chegava no serviço já chegava trabalhando. Então no início eu achei estranho, algumas pessoas ficavam lá, beleza. E na hora do almoço, meus pais faziam isso e consequentemente eu acabei aprendendo também que quando você está ali trabalhando por produção, você, você leva as marmitas, né? Antigamente o nome boia fria surgiu por conta disso, porque antigamente nem o fogaréu, as marmitas que preservam a temperatura da comida existiam nessa época. E se existiam os fogaréis, não eram de costume usar, por isso que eram chamados esses tipos de trabalhadores de boia fria, principalmente em canaviais de açúcar, cana-de-açúcar e etc. Beleza. Aí, quando você vai apanhar café, existe uma certa organização, tem as carreiras de café. Carreira é uma linha de vários pés de cafés que vão se sucedendo um após o outro. E cada um pega uma carreira e é responsável por iniciá-la e até terminar você é o dono daquela carreira. Se você pegou uma carreira com muito pé de café, você vai dar sorte e vai, consequentemente, ter um melhor resultado do que outro que pegar uma carreira com cafés menos produtiva, menos quantidade boa de café. Perfeito. Então você está ali apanhando, está na hora do seu almoço, mais ou menos você vai almoçar meio-dia, aí já é 11h30, você já coloca a marmita para esquentar uns 5 pés de café para frente, uns 8 pés de café. Aí vem essa outra lição, que de certa forma, quando você está trabalhando por produção, você precisa ser efetivo e o mais produtivo possível que você consiga ser. Essa foi uma outra lição que eu fui percebendo e executando. A gente não tinha na cabeça que isso serviria para muitas outras coisas, mas ao longo do tempo a gente acaba descobrindo. Perfeito. Aí nos primeiros dias, como era mais longe, essa panha de café era em outra cidade próxima. Quando você terminava o dia e tinha seus resultados, uma quantidade X de sacos de café apanhado, você tinha que acabar. Quando você acabava, você ia para o final, ia para o meio da rua, da estrada, aguardar todos terminassem para que o caminhão que levava nós para o trabalho voltasse com nós para a nossa cidade de destino. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que se eu acabasse mais cedo, eu ia ter que ficar à toa esperando os outros acabarem. Aí eu pensei em uma outra estratégia que traria também mais resultados. Em vez de acabar mais cedo e ter que esperar os outros, era melhor eu continuar fazendo o meu trabalho e ser um dos últimos a sair do pé de café. Aí, consequentemente, eu começava mais cedo que os outros. Na hora de almoçar, além de eu fazer essa tática de, enquanto a minha comida esquentava, eu aguardava banhando café, as outras pessoas, não todas, claro, elas iam para a estrada, as estradas que dividiam os quarteirões onde ficavam os cafés, esqueci o nome certo, mas é tipo uns quarteirões que são divididos, quadras, acho que é quadras o nome, não me lembro mais.
As pessoas, na hora do almoço, elas iam para a estrada, sentavam lá e colocavam a sua comida a esquentar. Aí depois que terminava, elas comiam e faziam 1 hora ainda. O famoso quilo, fazia 1 hora. Eu não, eu já estava ali naquela panha de café e eu prosseguia. Assim que eu acabava de almoçar, voltava a fazer aquilo que eu estava me prontificando a realizar. Perfeito. E no final, voltando à parte que eu já disse um pouco anteriormente, mas esclarecendo melhor, como eu disse, se eu acabasse mais cedo, eu tinha que esperar as outras pessoas terminarem. Então, o que eu fazia? Vou ser um dos últimos a sair, porque eu não quero ficar parado à toa, sendo que eu estou aqui para trabalhar. Então, eu fazia aquilo que eu tinha que fazer. Perfeito. Algumas pessoas eu me lembro que falavam assim: nossa, o Sidney é zoião, o Sidney é muito olho grande, e esse tipo de comentário. Não me abalava, não, eu levava na brincadeira e de certa forma era tipo um elogio para mim, que eu queria trabalhar e via que aquilo era o certo a se fazer. Perfeito. Nós recebíamos todo final de semana, no último dia da semana, no caso sexta-feira, era 5 dias trabalhados, de segunda a sexta. Aí quando chegava sexta-feira, o encarregado, muitas das vezes o proprietário da fazenda, da plantação de café, fazia os nossos acertos. Aí o meu resultado, financeiramente, às vezes era muito maior do que pessoas que trabalhavam de dupla, trio, e eu trabalhando simplesmente sozinho. Eu recebia mais do que elas recebiam. Por quê? Porque eu começava mais cedo, eu fazia menos hora de almoço, praticamente nenhuma hora de almoço, e saía mais tarde. Então, essa aí foi uma das primeiras lições que os primeiros mentores, que são os pés de café, me trouxeram. Trabalhar mais cedo, começar mais cedo, descansar o mínimo possível, claro, não é trabalhar loucamente, e sair um pouco mais tarde. Tudo isso, se você aplicar em qualquer coisa que você está se prontificando a fazer, seus resultados vão ser acima da média. Seja em investimentos, em cuidados com o corpo, cuidados com a própria alimentação, cuidados com o seu relacionamento, tudo que você fizer a mais, você vai trazer resultados melhores. Então foi uma das primeiras lições que esse mentor trouxe. E, consequentemente, uma lição valiosa quanto à forma de gastar o dinheiro também foi desse mentor, os pés de café. Me lembro que eu trabalhava a semana toda, aí quando chegava no final de semana, na hora de gastar o dinheiro, eu pensava o seguinte: peraí, se eu gastar esse tanto de dinheiro aqui fazendo, sei, vamos supor, se eu gastar R$ 20 em determinada coisa, quantas braçadas que eu tenho que dar ali no pé de café para tirar o fruto do café, o café em si, para conseguir esses R$ 20? Eu ficava sempre me questionando. Eu pensava assim, não, muita braçada. Então, antes de gastar esse dinheiro, eu vou ponderar, eu vou refletir bem se realmente compensa. Então, essa lição ficou muito na minha cabeça, que quando eu tenho que gastar algum dinheiro, eu tenho que me lembrar a quantidade de esforço que eu tive para conseguir aquela grana. Às vezes debaixo de sol, às vezes enfrentando o frio da manhã, enfrentando às vezes você se machucar as mãos ao dirriçar o café, que a gente chama, os custos que tem para você conseguir determinado valor. Então isso aí acabou me gerando e fazendo eu ser uma pessoa mais econômica. Eu aprendi o valor do dinheiro, porque o dinheiro era difícil de conseguir. Então, se eu preservasse ele de maneira mais sagaz, mais eficaz,
era muito mais plausível do que gastar de maneira desacerbada. Perfeito. Aí eu comecei a... Aí depois disso, na verdade, me lembro que meu pai sempre pedia o seguinte: depois que a gente põe o café, normalmente ainda sobra alguns grãos nos pés de café. Terminada toda a colheita, todo mundo já parou, ninguém trabalha mais, mas alguns pés ainda possuem alguns caroços, poucos, e no chão às vezes fica, por conta de percas que existem. Então esses cafés no chão e alguns pés que ainda têm poucos grãos de café, nós aqui chamamos de catar café. Os donos das plantações deixavam as pessoas catar esse café excedente que sobrava nesses pés, às vezes dava para quem quisesse, ou às vezes a pessoa tinha uma pequena sociedade com o dono da fazenda, onde metade do que você catava era do proprietário e metade você poderia ficar para consumo próprio ou até para vender. Isso era muito comum. Alguns proprietários simplesmente deixavam as pessoas pegar e não exigia nada. Perfeito. Meu pai sempre pedia nós, crianças na época, para ir na fazenda que ele trabalhava, fazer essas catações de café, para consumo próprio principalmente. Beleza, a gente ia. Era um serviço um pouco mais chato, né? Porque era bom você apanhar aquela grande quantidade de uma vez. Você ficar catando os pouquinho em pouquinho era um pouco mais chato, sabe? Eu não gostava muito não, mas tinha que fazer. Perfeito. Me lembro que ao passar dos anos, eu comecei a perceber que todo ano era a mesma coisa. Tinha os cafés para apanhar, onde eu apanhava, ganhava uma graninha ali, comprei algumas coisas, comprei violão, fiz uns cursos, se eu não me engano, ajudou a pagar as aulas de violão e outras coisas que eu fiz. Bicicleta, não lembro direito não, videogame. Perfeito. Aí eu comecei a perceber que todo ano era a mesma coisa. Você tinha que apanhar café e depois você tinha que catar o café. Então eu comecei a perceber o seguinte: se eu não mudasse, todo ano seria a mesma coisa. Eu tinha que esperar acabar o café para ir catar o café, coisa que eu nem gostava tanto. Não tinha tanta graça para mim. Apanhar o café era até legal, dá trabalho, mas era até legal. Você via mais o resultado na prática do que você estava realizando, mas o catar café era um pouco mais chato. Aí eu pensei assim, não, eu vou começar a estudar, mas já estudava na escola tradicional, né? Vou estudar, levar mais a sério os estudos e adquirir uma profissão maior e melhor. Aí meu pai não vai me falar assim, não, não, você não vai largar aqui não. Eu tinha praticamente certeza que ele ia apoiar, e não ia falar nada. E como eu tinha outro emprego, no caso, se eu conseguisse passar nesse concurso, eu não teria que fazer esse serviço da roça. Aí comecei a entrar na área do concurso, comecei a estudar, conheci algumas pessoas, conheci alguns possíveis concursos que eu poderia fazer, e já caí algumas matérias que eu conhecia, que já era comum eu aprender na escola. Aí, após tomar muito pau, errar, acertar, eu acabei conseguindo êxito e passar num concurso público. Esse concurso público, fiquei 15 anos trabalhando, ganhando razoavelmente bem. Na época, o salário que eu tinha era um sonho, mas depois a gente começa a adquirir certas dívidas e começa a ver seu salário, como que eu digo, começa a ser normal o seu salário. Perfeito. Mas essa lição agora e esse mentor que eu quero dizer foi os mentores que eu tive, como os professores que eu tive para aprender as coisas, para me executar essa função nesse concurso. Após ser aprovado, eu fiz um curso de 10 meses para estar executando essa função.
e acabei tendo bons mentores, conheci muitas pessoas. Mas, resumidamente, passados esses 15 anos de trabalho na área pública, nos últimos 10 anos, em meio ao serviço público, eu já estava trabalhando com vendas. E as vendas também foram os grandes mentores da minha vida. Eu comecei a entender como as vendas funcionam. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa. A criatividade me ajudava a fazer boas vendas e bons negócios. E eu trouxe boas lições disso. E ao final dos últimos anos, como eu sempre fui uma pessoa curiosa também, gostei de aprender algumas coisas, eu acabei esbarrando em alguns mentores de desenvolvimento pessoal que eu tenho estudado nos últimos 2 anos, se eu não me engano, e alguns anos a mais, alguns mentores de enriquecimento e desenvolvimento pessoal, como o Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki, o autor do Homem Mais Rico da Babilônia, que eu também havia lido, e outros que eu continuo lendo e acabei aprendendo inglês também no processo, estudando inglês. E através desses estudos em inglês, caçando alguns vídeos para aprimorar o meu listening, meu ouvido em inglês, eu acabei conhecendo um senhor falecido em 2009 chamado Jim Rohn. Muito bacana as palestras dele. Tem palestras no YouTube de 1981, vídeos antigos de palestras de 40 anos atrás, onde tudo que ele fala faz tanto sentido que, igual no início, eu estava trabalhando na roça tal, eu me qualifiquei através de alguns meses, anos, e consegui um salário muito maior do que eu ganhava na roça. Então, o que eu fui me qualificando durante esse processo de 15 anos como servidor público, em meio a esses 10 anos de venda, eu consegui ter um resultado bem satisfatório no que eu faço e comecei a perceber nos últimos 10 anos que se eu esforçar em outras áreas, imitar ou fazer algo parecido com que outras pessoas que têm resultados muito maiores, eu poderei alcançar o que eles alcançaram, talvez até mais. E se for menos, eu vou me dar por satisfeito. E o mais importante do que esse mentor fala, e outros também falam, Pablo Marçal fala aqui no Brasil, outro como o Brian Tracy, também outro americano, outro que é o Bob Proctor, e outros dizem a mesma coisa, que quando você se aprimora suas habilidades, você acaba, consequentemente, trazendo mais resultados, você ganha mais renda, mais conhecimento, mais sabedoria, e além dos resultados financeiramente, você se torna outra pessoa no processo. Então, eu decidi trilhar por esses caminhos que esses mentores também nos indicam, e a partir daí, espero que os resultados comecem a vir, apesar que já vem muita coisa que eu ando fazendo, eu venho assustando com os bons resultados que eu venho alcançando. E de certa forma, acho que é até normal também, porque você está ali produzindo, começando mais cedo, descansando menos, dormindo mais tarde, você vai ter cada vez mais resultados. Então, esses mentores vêm mudando muito a minha vida e espero que vocês também encontrem mentores que possam ajudar a você a alcançar resultados que você queira e resultados que você ainda nem imagina que existam. Os primeiros mentores foram essas lições que o trabalho no campo trouxe para mim. Os segundos foram os mentores que eu tive nessa vida pública. Os terceiros mentores, podemos dizer que foram as vendas nos últimos 10 anos, as negociações nesses 10 anos, juntamente com as pessoas que eu encontrei nesse caminho, que pegando informação aqui e ali, fui formando meu conhecimento do que deveria se fazer e do que dava resultado. E por último, os mentores como Jim Rohn, Bob Proctor, Brian Tracy,
o próprio Pablo Marçal e outros vêm fazendo eu acreditar que no potencial que eu consigo ter fazendo o que eu deveria fazer, que é, como eu disse, acordando mais cedo, dormindo mais tarde e focando naquilo que dá resultado e principalmente acreditando que se você fizer as coisas certas, dificilmente vão dar errado. Então, se você chegou até aqui, gostou da história desses mentores, se você também tem mentores parecidos, algumas lições, aproveita para compartilhar. Escreve aqui na barra de comentários. Vou deixar aqui também na caixa de descrição alguns vídeos que vão motivar a você a estudar e aprender ou seguir alguns mentores que eu ando seguindo. E se você também tem algum mentor bacana para você indicar, fique à vontade. E uma coisa importante disso tudo também é o aprendizado que eu tive em inglês, acaba fazendo você conhecer pessoas que mais dificilmente você encontraria. Então você acaba esbarrando em pessoas bem talentosas que sabem também fazer coisas extraordinárias e já fizeram. Então continuo na luta, persistindo, me melhorando cada vez mais, acreditando que os resultados do nosso trabalho vão trazer cada vez mais experiência, sabedoria, renda e, consequentemente, uma vida de mais paz, harmonia e tranquilidade. Se você chegou até aqui, aproveita para curtir, compartilhar, me segue lá no Instagram, no @SidneyTeodoro. Vou deixar linkado aqui também na barra de descrição o meu Telegram, onde eu tenho postado todo o material que eu venho produzindo no YouTube e as principais realizações, alguns livros já deixei lá também. Então, meu amigo, uma frase que eu sempre digo ao final dos meus vídeos: se você quer alcançar melhores resultados, basta você acreditar, correr atrás, trabalhar, trabalhar, errar, errar, acertar, observar os erros dos outros e tirar lições daqui e dali. E sentar o pau, fazer o que tem que fazer e no final, meu amigo, tudo vai dar certo.